Decola Jovem, mais do que uma feira de estudantes, é um movimento em prol da juventude. E hoje estamos aqui em pleno Decola Jovem, recebendo os patrocinadores, os apoiadores desse evento. E a minha querida convidada é a Giovana, que está aqui com a gente para ajudar a gente a formar, a fazer esse evento todo acontecer. Gil aqui carinhosamente me autorizou a chamá-la de Gil. Gil, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Eu vi aqui que você é uma pessoa super experiente em administração, em liderança, tem mais de 14 anos de história no Sebrae São Paulo. E atualmente você é gerente na região do Alto Tietê, onde você trabalha pelo desenvolvimento econômico regional. É isso mesmo, Gil? Exatamente isso, né? Muito feliz de estar aqui, agradecendo o convite de estar nesse podcast, vendo essa energia toda. É um evento maravilhoso. Desde que eu cheguei aqui por volta de 8 horas, vindo lá fora, os estudantes nem estavam aqui dentro e já era essa energia jovem. Que delícia. Né? Eu vi Malu falando, você repetindo, que não é mais um evento, é um movimento. E é assim que tem que ser. E é nessa situação de ser um movimento que o Sebrae se encaixa mais ainda. Qual que é o engajamento do Sebrae, a preocupação do Sebrae com a juventude e por que o Sebrae topou investir nesse movimento com a gente? Principalmente quando você fala de comportamento empreendedor. Né? Toda a nossa área de educação empreendedora, ela é voltada para desenvolver comportamento empreendedor no jovem. Né? Porque você entende que se ele desenvolve as características de empreendedorismo, ele é mais autônomo na vida. Ele toma decisões mais baseadas em observação, análise, fatos. Ele planeja o seu futuro e ele vai seguindo na direção daquilo que ele planejou e replaneja o tempo todo. Mas ele começa a absorver ferramentas que permitam a ele ter uma vida mais feliz, mais realizada naquilo que ele decidir. Ele pode decidir ser um jovem empresário, ele pode decidir ser um empreendedor dentro das empresas dele, ele pode decidir ser um startupeiro, e para tudo isso o Sebrae tem apoio. Então, assim, estaremos com a Malu, estaremos nesse movimento, já estivemos em outras edições, mas estaremos mais presentes ainda. Por exemplo, eu vejo como está esse movimento, eu já planejo o stand do ano que vem. Aí está. Poxa vida. Eu preciso dizer para você, eu não me apresentei antes, porque meu foco principal era aqui a minha convidada. Eu sou Irene Reis, do canal Reinventando a Educação, que patrocina aqui esse podcast, junto do nosso projeto social Vida, Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso. E Gil, eu preciso te dizer uma coisa, eu sou cria do Sebrae. Eu tenho um amor especial pelo Sebrae. Como empreendedora, eu já fiz formações no Sebrae e também já fui professora numa pós-graduação do Sebrae. Nossa. Portanto, eu tenho um carinho aqui, todo especial, principalmente pela maneira como o Sebrae define empreendedorismo. E eu queria que você, que é uma líder Sebrae há mais de 14 anos, ajudasse a nossa juventude a entender o que é empreender. Porque as pessoas pensam que empreender é sair abrindo empresa. E eu aprendi no Sebrae que não é bem assim, que até lá no CLT você pode ter o comportamento empreendedor que você traz. Traduz isso para a nossa juventude, Gil. Eu acho que a principal palavra, e está muito ligada aqui com o movimento Decola Jovem, é protagonismo. Quando você começa a desenvolver certos comportamentos, desde como você cria uma rede de relações que podem te ajudar a chegar onde você quer, quando você se torna, começa a absorver ferramentas de planejamento, quando você observa cenários, analisa cenários, onde que eu estou mesmo, né? Porque muita gente sai vivendo a vida sem olhar onde é que ela está, para tomar as melhores decisões. Então ele é autônomo. Então autonomia e protagonismo é a nossa definição
de empreendedorismo. Eu gosto também da maneira como o Sebrae define autonomia, porque como educadora de sala de aula há mais de 20 anos, em todo o projeto político-pedagógico das escolas e universidades, a gente vê a palavra autonomia. Mas às vezes a gente vai olhar bem a prática e a gente percebe uma heteronomia muito maior do que uma autonomia. E aí, Gil, traz pra gente essa definição própria do Sebrae. Para o Sebrae, o que é, afinal de contas, autonomia e como é que o jovem pode construir autonomia ao longo da sua jornada? Autonomia para nós, eu posso até estar falando de uma maneira que é mais minha, né, do que do Sebrae mesmo, mas é de tudo que eu em 14 anos e meio no Sebrae vi, autonomia é você tomar suas decisões para você mesmo, olhando tudo que está no seu entorno, tudo que você aprendeu, tudo que você quer para você e permita que você tome uma decisão baseada em fato. Isso é o melhor de tudo. E aí nós vemos a juventude de hoje, né? E jovens, né, que vão nos ouvir aqui. Você está passando por uma situação que eu entendo até que seja um pouco discriminatória com o jovem, né? Os gestores de empresas hoje estão falando, nossa, o jovem, ele não entende qual é a necessidade das empresas, ele não entende, porque o jovem não tem paciência, o jovem não tem mais resiliência, não aguenta, frustra-se muito fácil. Mas tem o outro lado também. Faz uns 4 meses atrás, de tanto ouvir isso de empresário, eu comecei a assistir, pesquisar, faz, né? É isso, olhar e ver assim, o que é esse comportamento jovem, né? Por que está dando essa crise de gerações mais forte ainda e mais radical um pouco? É porque o jovem ele quer uma coisa que é liberdade. E aí como que você faz essa conversa, empresa, jovem, como que você traz e atrai, porque são os jovens que vão fazer o futuro. Como que se atrai, como se forma, que é essa discussão no Sebrae, como que você engaja o jovem para ele compreender? Essa é a pergunta de milhões, Gil. Como que a gente engaja o jovem para que ele possa empreender? Responde pra gente. Só com propósito. Perfeito. Só com propósito. O jovem, eles têm que acreditar naquilo. Na causa. Na causa. Eu tenho filhos, né, jovens, que você vê, ali não queria. E é uma decisão que quando nós éramos jovens, meu Deus, nem passava pela nossa cabeça. Por quê? Porque o que mudou? Mudou a informação. A quantidade de informações que as pessoas recebem é muita. E ela tem que lidar com aquilo tudo. E o jovem, muitas vezes, ele está dizendo, é um mar muito maior que o nosso, né? De coisas que eu tenho que fazer. Então, como é que o jovem pode aprender a tomar decisões nesse mar de informação? Então o Sebrae trabalha muito para isso. Nós estamos fazendo, e esses 2 últimos dias tivemos dentro do nosso planejamento estratégico uma discussão num grupo bastante grande da educação empreendedora do Sebrae. O que nós temos que trabalhar, mudar, trazer ferramentas de engajamento de jovens. Nós vamos investir muito nessa faixa etária, que é essa faixa do tempo da decisão do jovem, né? Nós investimos muito em formar lá desde cedo, que o jovem compreenda que a questão financeira que hoje endivida tantas famílias é muito porque não foi aprendido lá na infância, que ele tem que cuidar do dinheiro, como ele tem que cuidar do dinheiro dele, como ele investe, como ele não investe, como ele junta, como ele gasta, o que ele decide. Então, mas esse jovem que está aí nessa faixa de 12 até os teen, né? 13 até 19, como é que nós fazemos para dar mais ainda facilidade, acesso, possibilidades para que eles aprendam comportamentos empreendedores? Gil, eu insisto, eu que sou cria do Sebrae, com muito orgulho, eu conheço um pouco da metodologia, e uma coisa que eu amo na metodologia Sebrae é que o Sebrae ensina para a gente poder aplicar imediatamente, mas ele também ajuda quem já está aplicando sem base
a começar a estudar e ter base para aplicar melhor aquele seu fazer empreendedor, não é? Só que aí a gente tem entre os jovens uma corrente que diz assim: não, você não precisa estudar. Estudar é para outro, não é para você. Não, para com esse negócio de achar que você precisa de uma instituição, de uma escola, de um Sebrae, de uma pós-graduação para você aprender alguma coisa. O que você tem, como você tem visto esse movimento entre os jovens e o que você poderia dizer para o jovem a respeito disso? O que muda na vida do jovem quando ele entra numa instituição para aprender alguma ferramenta? Eu acho muito triste esse pensamento. Muito triste. Nós que somos educadores, né, que trabalhamos ali com a educação, que vemos a transformação a partir da educação, uma instituição que se prepara para aplicar, entregar conhecimento, a palavra é essa, ela se prepara, ela tem conteúdos, ela tem base que... Metodologia. Obrigada pela palavra. Né, metodologia, né? E isso faz toda a diferença. O que aconteceu, eu acho, num período é que a metodologia ficou por muito tempo um pouco engessada e esse jovem reagiu a isso. Mas as instituições, elas estão correndo para serem mais acessíveis, mais ágeis, mais rápidas, porque hoje você pensa, um aluno pensa assim, nossa, eu vou ficar 5 anos dando isso, não vou, 5 anos perdido da minha vida. Então hoje já existem possibilidades que você faça, por exemplo, por módulos, por aquilo que mais te interessa no momento, e você vai buscando, mas ter uma instituição em quem você confie para te aplicar, para que você se relacione com ela. Que não é só o jovem estar ali esperando, aguardando, igual um passarinho, né, com a boca aberta esperando a comidinha. Não é mais isso. As instituições, elas já se transformaram para ter cursos mais... Hoje você tem um curso que é híbrido, um curso que é só EAD, uma formação, não um curso, uma formação que é só EAD, que se adequa àquilo que você precisa para a sua vida. Mas tudo que está por trás dessa instituição, ele foi baseado em conceitos, em estudos, em pesquisas, para que você tenha o melhor. E aí, por exemplo, a nossa faculdade, ontem eu vinha conversando com uma pessoa que está aqui, o Wesley, lá no nosso estande da faculdade. Gente, se querem conhecer, vão lá no nosso estande conhecer a faculdade Sebrae. Nós temos disputa de 20 alunos por vaga na faculdade Sebrae. A faculdade Sebrae é uma instituição que, desde que ela abriu como escola de negócios, né, ela era nota 5 e desde então nunca perdeu. O nosso curso de administração é o mais bem avaliado do estado de São Paulo. Então, por quê? Porque nós o tempo inteiro estamos nesse movimento de adequar, de conhecer o jovem, conhecer como ele é. Ontem nós passamos 2 dias agora na faculdade Sebrae fazendo planejamento e você vê essa energia aqui, igual essa. Os jovens lá, sentados, falando, ficando. Que o jovem, quando gosta, ele fica. Ele se engaja. Ele se engaja, ele fica ali, ele fica batendo papo depois da aula, ele não acaba a aula e vai embora. Então essas instituições, todas as instituições que querem de fato entregar conteúdo relevante, elas se transformaram já. E eu penso que é uma questão de tempo do jovem entender que isso mudou e que ele pode se engajar. A nosso MBA, por exemplo, você pode fazer modular. Faço hoje, daqui a 6 meses faço outro, para não ficar, nossa, 1 ano e meio, né? Por quê? Porque já é vindo dessa avaliação. Para alguns, beleza, eu quero fazer completo, para outros não. Então, como que você junta essas duas? Uma instituição inteligente ensina o jovem, mas, sobretudo, aprende com o jovem. E o Sebrae é essa instituição que, além de ensinar o jovem sobre administração, comportamento empreendedor, aprende com o jovem para satisfazer as suas demandas atuais.
deste tempo tão diferente do nosso tempo, de outros tempos, né, Gil? É isso aí. Então, se você está aqui na feira e ainda não conhece o Sebrae, aproveite a oportunidade, converse com os colaboradores do Sebrae que estão no stand. E se você está vendo o vídeo depois do Decola Jovem, você precisa ir a uma unidade Sebrae, entrar aí na internet para conhecer o Sebrae online. Passa as redes do Sebrae, como que as pessoas fazem contato com o Sebrae, Gil? Nós somos multiplataforma, nós atendemos em todas as plataformas, desde formação via WhatsApp, mas nós temos para jovem, por exemplo, toda a nossa educação empreendedora. É só entrar no portal sebrae.com.br. Quando você coloca o estado de São Paulo, tudo aparece para que você faça. Nós temos também aqui dentro do nosso Sebrae, aqui no Alto Tietê, que fica ali na Vila Lavínia, na Avenida Francisco Ferreira Lopes, um gestor de educação que está disponível para explicar tudo que você pode fazer. Pode entrar no portal da Faculdade Sebrae, temos cursos online, você pode fazer, vai lá e faz, temos ferramentas para que você já entre na nossa plataforma de educação empreendedora e se forme, e conheça, e se engaje. Nós estamos trabalhando muito grande para ter inovação aberta. Jovem gosta muito de startup. Nós temos aí um programa, somos o escritório do Sebrae que mais levou ideias aqui no Ideiatom para o Bootcamp, que está acontecendo agora, essa semana. Nós já trabalhamos com todas as universidades daqui, do Alto Tietê, mas nós fazemos chamadas para isso. O jovem gosta muito desse movimento startup, que é rápido, é ágil, ele cresce. Errei, beleza, faço outra coisa. Erra rápido, Erra rápido. Gente, pode errar, porque com o erro você aprende. E o Sebrae já entendeu isso há muito tempo. Errar com o mentor do seu lado é muito melhor. Tem uma garantia ali de refazer o protótipo, né? O protótipo, errei, beleza. Porque na nossa geração você não podia errar. Medo. A gente tinha uma tensão enorme de não errar, de entrar numa instituição e não errar. Então ainda existe esse choque, né? De gerações que dizem, não, mas o cara entra, ele sai fazendo errado, nem pensa, nem pergunta, não lê nada, né, para ver como é que faz, porque não é assim que o jovem pensa mais. Ele quer fazer uma coisa rápido, que vire e que ele diga, opa, gostei disso, sigo nisso. Então, Gil, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Obrigada por vocês apoiarem esse movimento Decola Jovem. Eu queria que você deixasse uma despedida aqui para todos os nossos jovens e que nessa despedida você desse uma palavrinha de esperança para aquele jovem, por exemplo, de escola pública, que não tem autonomia financeira. O Sebrae tem plano de bolsa, financiamento. Como que um jovem com menos poder aquisitivo pode acessar o Sebrae? Quais são as facilidades que o Sebrae oferece também em relação a isso? Ajuda a gente na sua despedida. Jovem, vocês são uma energia linda e principalmente vocês são o futuro. Querendo ou não, vocês são o futuro. E o futuro, ele espera compreendê-los. Mas vocês têm que estar junto para fazer a força. O Sebrae é muito, muito, muito acessível. Às vezes você pensa, não, o Sebrae não é para mim, é para a empresa. O Sebrae é para mim. Não, o Sebrae tem uma plataforma enorme de educação empreendedora. E ela é gratuita. Toda a educação empreendedora do Sebrae, os programas de educação empreendedora do Sebrae são gratuitos. E jovens, vocês gostam de se juntar. Se vocês têm um grupo que está tendo uma ideia, vão lá conversar conosco. Seja virtualmente, seja por qualquer canal. O Sebrae é muito multicanal. Mande uma mensagem para nós, mas o nosso escritório aqui está de braços abertos e adoraria fazer projetos com vocês. Perfeito. Gil, só vou insistir nessa pergunta porque muitos jovens, quando não buscam faculdade, dizem que não é para mim porque eu não tenho dinheiro. Não. Tem como resolver essa parte? Você, se quiser mesmo... e precisa querer, porque as barreiras às vezes existem. Sim, tem possibilidades para você, sim. Por exemplo, dentro da faculdade Sebrae nós temos a FATEC, e a FATEC é gratuita. Né? Nós temos a FATEC aqui em Mogi, nós temos o Instituto Federal e todos eles são gratuitos. E tem excelente formação.
Então é possível para você, basta você querer e não parar na primeira barreira. É isso. No primeiro não que você recebe. Encontrar rede de apoio para superar as barreiras. Esse é o movimento Decola Jovem. Esse é o movimento que a gente espera que você faça. O Decola Jovem e todos os seus apoiadores, como o Sebrae, é o seu lugar, é a sua rede de apoio. Gil, isso mesmo. Gratidão por esse encontro. Muito gratidão obrigada. a você. E aqui também, conte conosco. Muito obrigada, querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.